Hoje nós estamos aqui com uma mulher empoderada. E por falar em empoderamento, se tem um momento onde eu me senti muito empoderada, é quando eu estava grávida. Meu Deus, ali eu me senti totalmente poderosa. Hoje nós estamos aqui com a Amanda. A Amanda é minha filha, gente. Minha filha, que me fez ser essa mulher empoderada. E nós estamos aqui hoje para falar sobre gestação, sobre alimentação saudável e vida saudável. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada pelo convite. Eu também vou falar que eu me senti uma mulher muito empoderada quando eu, além de estar grávida, também consegui ter meus filhos da forma que eu gostaria, da forma que eu planejei. E quanto mais a gente está nesse papel de mãe, eu acho que a gente adquire tantas qualidades, habilidades, que a gente acaba ficando mais empoderadas mesmo. Eu acho que essa questão da gestação é o maior milagre da vida. É impossível dizer que Deus não existe, porque você saber que um óvulo e um espermatozoide se unem e de repente começa ali está sendo gerado um serzinho que parece com um, que tem o pé de um, o dedo do outro, o olho de um. Esse é fenomenal, né, Amanda? Eu falo assim que eu acho que quando você engravida, você faz o acompanhamento, né? E você vai lá fazendo as ultrassons. Eu falo assim, gente, parece que em cada ultrassom você fala assim, realmente Deus é real e Deus é perfeito. Porque inicialmente você não vê nada. E aquele coraçãozinho, Um coraçãozinho batendo como se... Mas você não consegue ver nada, é literalmente um grãozinho. E aí vai passando 2 semanas, já tá diferente, 3 semanas já é... Aí você já começa a ver um serzinho se formando, e com o passar das ultrassons você começa a ver a mãozinha, o pezinho, o narizinho, a boquinha. Nossa, aí você fala, nossa, Deus é perfeito, porque realmente a formação de um ser dentro de outro é só Deus mesmo. Não tem como você negar a existência de Deus. Eu lembro quando eu estava grávida de vocês, eu sempre gostava de ler o Salmo 139, que ele dizia, de uma maneira sobrenatural, maravilhosa, você está sendo formado. Então, é realmente ver assim o poder de Deus, a mão de Deus tecendo esta criança e essa criança desenvolvendo cada célula desse corpo. Gente, é fenomenal, é maravilhoso, é um milagre da vida. Eu gosto até da versão que fala de forma assombrosa, né? Assustadora. Tem umas versões que falam assim, né? Eu fui formado, porque realmente é uma coisa assim que aos olhos humanos parece uma coisa assim tão difícil, mas Deus é tão perfeito. Parece uma coisa impossível. E você pensa, como que cabe um serzinho que vai sair com 3, 4 quilos daqui, 50 centímetros, meu Deus, tá encaixotado, mas tá aqui envolvido de muito amor, de cuidado, e acho que esse tema é muito necessário, porque a criança só não desenvolve, que a mãe ela é responsável por esse desenvolvimento de forma direta. E eu, como mãe, como nutricionista, aplico todo o meu conhecimento na minha gestação também. Aliás, a 3ª gestação, a Amanda foi corajosa. Assim como eu tive 3 filhas, a Amanda também aprendeu... Se inspirou na mãe e resolveu gerar também 3. 3 meninas, e eu agora grávida do 3º menino. E eu sou muito feliz com as minhas gestações, sou muito feliz em ser mãe e poder usar da minha profissão, da nutrição, para poder gerar essas crianças o mais saudável possível dentro do que a gente consegue fazer, claro. Amanda, e agora nós vamos falar, você como nutricionista, quais as atitudes que você tem tomado durante a sua gestação
para que você tenha uma alimentação equilibrada, buscando assim consumir nutrientes que vão beneficiar esse bebezinho. Mãe, uma coisa que muitas pessoas não sabem e que eu acho bom a gente reforçar é que antes mesmo de você gerar uma criança, antes mesmo de você estar gestante, se você cuidar da sua saúde, se você cuidar de você, da sua alimentação, ter um estilo saudável, você já começa a produzir genes favoráveis para você poder replicar no seu filho. Então, assim, se você está querendo aí, você que está assistindo esse podcast, pensa em ficar grávida, você já tem que cuidar hoje. Não é esperar estar grávida para cuidar. É já cuidar antes, porque olha o tanto que é engraçado, porque o seu gene, quanto mais saudável você deixar ele, mais você favorece o gene do seu filho e mais você dificulta e diminui as possibilidades de doenças futuras. Olha que coisa incrível, né? E até na inteligência, né, Amanda? A alimentação interfere. Sim, na inteligência da criança, no desenvolvimento da criança. Então, assim, quando você tiver gestante... Deve ser por isso que seus meninos são muito inteligentes, né? Mas realmente, tudo que a mãe consome vai para a criança. Então, você não pode ignorar. Eu tenho algumas pacientes, quando elas também estão gestantes, eu falo isso para elas. Se você não consegue tirar isso, ou evitar isso por você, pensa no seu filho, então. Porque, assim, pensa o tanto de coisa boa que você pode levar para ele, mas se você também tiver uma alimentação ruim, quanto de coisa ruim você pode estar levando para ele? Então, assim, a minha gestação, quando você perguntou como que foi, né, no começo, o que eu faço como nutricionista, é sempre priorizar uma alimentação saudável, uma alimentação com comida de verdade, evitar os industrializados mesmo, porque os industrializados têm muita química, isso vai para a criança. Então, assim, dá preferência para comida de verdade, frutas, verduras, legumes, proteína, ovos, carnes variadas, igual você falou, da formação da inteligência da criança, está muito ligado com o ômega 3. E o ômega 3 a gente encontra em peixes gordurosos, né? Então, salmão, sardinha. Então, assim, quanto mais você der prioridades para alimentos, comida de verdade, alimentos bons, você vai estar favorecendo coisas que você às vezes nem imaginava na criança. Então, assim, essa formação da inteligência, você evitar até também uma alimentação saudável para evitar depressão pós-parto para gestante, porque tem muita gestante que depois de dar à luz, infelizmente, passa por essa mudança hormonal e tem a depressão pós-parto. Então, o ômega 3 também é um nutriente muito importante para combater a depressão pós-parto. Então, assim, a gente tem tanta coisa boa pra gente consumir durante a gestação, então dê preferência para essas coisas boas, sabe? E Amanda, e o que a gente realmente deva evitar? O básico, assim, o fundamental durante a gestação, ser o mais saudável possível. Então, evitar o álcool é necessário, fundamental, de forma nenhuma. Vários estudos já foram feitos e nenhuma dose não é permitida, nenhuma quantidade é permitida. Então, álcool, evitar qualquer bebida alcoólica, evitar também cafeína, porque a cafeína, a criança não tem boa absorção para cafeína, não tem. Então, assim, evitar a cafeína, então, café, chás termogênicos. Chás também, gente, eu sei que muitas gestantes acabam consumindo bastante chás, né, porque acham que é saudável, mas tem muitos chás que não são permitidos. Então, de lei, assim, se você puder evitar café e chás, é o mais recomendado. Chás apenas de fruta, tipo casca do abacaxi, casca da maçã, porque nem chá de erva, tipo assim, chá mate, chá de erva doce, não, evitar. Refrigerante. Jamais, né, Amanda? Evitar. Nossa,
Refrigerante é terrível, né, gente? É aquele tipo de alimento, mãe, que a gente fala que é um alimento de calorias vazias. Não tem nenhum benefício. Não tem nenhum benefício para a saúde. E tem malefícios, né? Exatamente. Então, evitar refrigerante, leites e derivados não pasteurizados, porque pode ter contaminação no feto, prejudicar e pode levar a criança a ter má formação. Então, evitar. O leite puro poderia? O leite não. Leite, nem tipo assim, o leite da vaca, da fazenda, não. Se tem que ter sido pasteurizado. Porque senão pode ter contaminação. A gente recomenda também não comer carnes cruas, peixes crus, por conta de toxoplasmose, contaminação e intoxicação alimentar, porque esses alimentos crus, eles têm mais probabilidade de ter contaminação, né? Então, evitar alimentos ultraprocessados, então essas coisas que a gente falou, muitos industrializados também não é interessante. E a gente acaba comendo, se a gente não cuidar, a gente acaba buscando praticidade. Então, essas praticidades acabam entrando nos industrializados, né? Tipo, bolachas, biscoitos, refrigerantes, chás industrializados. Então, isso não é legal. Então, essas coisas que eu falei. E outra coisa, salada crua. Salada crua tem que ser... É muito importante que esteja higienizada de forma correta. Porque ou então dá uma fermentada, dá uma leve fermentada. Hipoclorido, você pode colocar ela na solução hipoclorida, né? E deixar um pouquinho de molho, as folhas, as coisas cruas, e depois fazer o consumo. O que seria água sanitária? Isso, também, água sanitária. Você pode deixar de algumas molho. Gotas. Isso, deixar de molho num litro, uma colher de sopa, deixa de molho ali uns 10 minutos, 20 minutos, depois limpar com água natural e consumir. Ou se não, dá uma preferência para legumes e verduras cozidas, grelhadas. E até para uma dieta saudável, para evitar o aumento de peso em excesso. É muito importante na gestação a gente tomar cuidado com o ganho de peso excessivo. Até porque o ganho de peso excessivo, uma gestante, por exemplo, quanto mais a gestante ganha peso ou se encontra no estado de obesidade durante a gestação, mais probabilidade ela tem de desenvolver doenças como pré-eclâmpsia, que é a hipertensão, né, na gestação, e pode virar uma pré-eclâmpsia ou eclâmpsia e pode fazer com que a pessoa até perca o neném, diabetes gestacional, nenéns que nascem muito grande, e tudo isso futuramente, mas eu não tive problema na gestação, mas você com ganho de peso excessivo pode gerar genes que favorecem a obesidade dessa criança futuramente. Isso é sério, hein, Amanda? Pois isso é muito sério. E a gestante que começa a própria gestação com obesidade, ela tem maior... A gestante, na verdade não, a mulher que quer engravidar e está obesa, por exemplo, ela tem maior probabilidade de infertilidade. Então, assim, o tanto que é importante a gente cuidar da nossa saúde, né? Então, se você puder, antes mesmo de pensar em engravidar, ser saudável, ficar num peso saudável, porque assim, dependendo do peso que você começa a sua gestação, o peso pré-gestacional é o que vai determinar quantos quilos você pode ganhar durante a gestação. Eu, por exemplo, comecei todas as minhas gestações com o mesmo peso, 68,5 kg. Você é alta, né, Amanda? Eu tenho 1,72 m, então o meu peso, sempre eu comecei com o meu peso saudável. Então, isso me dá liberdade de ganhar 11, 12, 13 quilos. Mas uma mulher, por exemplo, que está em sobrepeso ou obesidade, já cai. Você só pode ganhar, às vezes, 7 quilos, 8 quilos. E aí a mulher acha que o quê? Pode comer para 2. Pode comer para 2, porque agora eu tô grávida. E essa é a maior mentira que tem. Não existe. Mas senão a gente tem mais fome, né, Amanda? Quando a gente tá grávida, né? Tem, a gente tem. E aqueles negócios de desejo, como é que fica isso, né? Mas ainda bem que o meu desejo, Amanda, o meu desejo era comer frutas. Às vezes eu saía à noite procurando algum lugar
Na época não era tão como não tinha tantos supermercados abertos a noite toda. Mas aí eu lembro que a gente saía na rua procurando locais para encontrar frutas, porque me dava vontade de comer. Ainda bem que era frutas. Então, tem muito se fala dessa questão de desejos, né? Mas na verdade, assim, comprovadamente não tem muito, a gestante realmente tem um desejo específico para isso, para aquilo. Ela vai, né, geralmente tende aquilo que ela gosta, né? Mas não tem nada comprovado quanto a desejos, mas a gente também tem muito enjoos, né? Isso tem comprovação. Isso realmente principalmente no primeiro trimestre, é onde a gestante mais fica enjoada. Então pode ter enjoo da comida em si, dos cheiros, dos sabores. A pessoa pode ter ânsia de vômito, pode vomitar. Mas assim, não vamos se apegar a essa parte, porque isso acontece, mas eu tô na terceira gestação e cada uma foi de um jeito. Eu tive uma gestação que eu não tive nada, absolutamente nada. Tive uma segunda gestação onde eu tive realmente muitos enjoos e vômitos, muito. E tive uma terceira gestação agora que eu tive enjoo, mas não teve vômito. E um paladar um pouco alterado. Eu sinto que o meu paladar nessa gestação está um pouco alterado. Então, cada gestação é uma e vamos torcer para quem foi engravidar. Amanda, quando eu estava grávida de vocês, uma coisa que eu fazia era limão. No início da gestação eu tinha muito enjoo. Então, eu vivia com limão com sal. Eu não sei se isso é saudável, mas que passa para mim ajudar nos meus enjoos. E outra coisa, cajamanga verde. Ai, eu amava cajamanga. Por isso que você gosta de cajamanga, né, Amanda? Gente, é tão interessante que eu lembro que quando eu estava grávida da Amanda, eu comia uma coxinha com coentro. Gente, eu odiava coentro. Agora comecei assim, no peixe, sem a gente poder, sem estar vendo, comendo aquilo. Só para dar aquele gosto, tudo bem, mas comer o coentro eu não gosto. E a Amanda também, da mesma forma, ela não gosta de coentro. Eu não gosto mesmo, eu não suporto coentro e amo cajamanga. E foi bom você falar isso, mas 2 pontos que eu quero falar aqui. Primeiro ponto, a alimentação da mãe, o paladar da mãe interfere no paladar da criança. Ah, meu Deus. Então, por isso que a gente fala, tem uma alimentação variada na sua gestação, tem uma alimentação variada, evita o doce, e com bastante frutas, legumes, tal, porque assim, o seu paladar interfere no paladar da criança. Então, na introdução alimentar, isso pode ser positivo quando você tem uma alimentação saudável. E também tem um outro fator que você falou de limão. Para quem tem enjoo, realmente o limão, frutas ácidas e cítricas são positivas assim nesse momento para ajudar com os enjoos. Então, limão é super bem-vindo. O gengibre também é muito usado para combater os enjoos. Então, se tem alguma gestante aqui nos assistindo que está passando por essa fase de enjoo, invista também no gengibre, mastigue o gengibre, também vende aquelas raizinhas já cortadinhas, né? Gengibre com limão. Então, pode mastigar, pode consumir. E realmente evitar coisas muito condimentadas pela manhã, né? Assim, uma coisa que assim, eu sentia, por exemplo, que eu não podia beber muito líquido. Então, eu bebia ele pouquinho, mas em espaços menores. Não bebia um copo cheio. Bebia pouquinho agora, daqui 15 minutos bebia um pouquinho, em espaços menores. Isso também foi muito... Isso também na minha gestação eu tive que fazer isso. Mas, tipo, antigamente eu bebia um copo, eu acordava, já bebia 500 ml de água. Nossa, com a gestação eu não conseguia isso de jeito nenhum, principalmente no começo, me embrulhava o estômago e tal. Então, ou senão eu pingava limão na água, né? Diminuía a quantidade de água, espremia o limão na água e consumia, tipo, em pequena quantidade. Mas a água é muito importante, então fracione ela mais vezes, mas em quantidades menores para não enjoar. E coisas mais secas, principalmente de manhã, para evitar enjoo, coisas mais secas. Então, pão, torrada, uma receitinha mais
seca, tipo um pãozinho fit, uma crepioca, uma tapiovo, né? Com a tapioca com ovo, coisa mais seca, pra não ficar com o estômago também muito enjoado, assim. Outra coisa também que é bom falar é que a gestante, às vezes, a gente acorda de qualquer jeito. E até isso interfere no enjoo. Tipo assim, acordou, já levanta de uma vez da cama. Isso também foi mostrado que essa atitude repentina pode deixar a mulher mais enjoada durante o dia. Então, acordou, vai com calma, acorda, espreguiça, levanta devagar da cama, sem pressa, pra gente tentar controlar esses enjoos. Amanda, então eu gostaria, aquela mulher que gostaria de programar a sua gravidez, ela poderia também estar procurando você, às vezes fazer uma dieta saudável já antes de engravidar. Isso. E para manter o peso também durante a gravidez e pós-gravidez também, que você está aqui para fazer esse papel e tem feito com excelência. Então, eu queria realmente me colocar à disposição, se tiver gestantes nos vendo, nos ouvindo, que que gostaria desse acompanhamento, estou aqui à disposição. Durante essa gestação do meu terceiro filho, me veio a ideia também de fazer um curso para gestantes. Então, assim, acho que eu já estou na terceira gestação, já tenho muita experiência. Com certeza, né, Amanda? Além de experiência, eu tenho a teoria. Eu tenho a teoria e a prática, né? Então, assim, fazer um curso onde você que quer engravidar, um dia quer ser mãe, esse curso é para você, porque a gente vai ensinar isso que eu falei. O passo a passo. Se preparar para a gestação, aí você se prepara para a gestação e depois a gente, no curso, ensinar o que é importante na gestação ser consumido, o que deve ser evitado. Cada trimestre da gestação é preciso focar em nutrientes específicos, então a gente fala sobre isso também no curso. Eu também dou os meus relatos pessoais sobre a maternidade, né, mãe? Porque assim, apesar de eu estar no terceiro filho e ser nutricionista, nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito. A gente não tem os filhos que gostam de doce, né? Mas eu tenho os filhos. Eu tenho um filho que gosta de doce, eu tenho um que é mais saudável. Então, assim, e a gente vai... Filho é bom pra nos desafiar, né, mãe? Tipo, a gente aprende com eles, né? A gente aprende, reaprende, repensa tantas coisas da nossa vida, e eu tenho visto que a maternidade fez isso comigo. Repensado em várias coisas e tem me gerado experiências, assim. A gente gostaria, às vezes, que algumas coisas saíssem perfeitamente, mas nem tudo sai. Então, assim... Nesse curso também tem um papo de mãe para mãe, sabe? Para acalmar o coração, porque a gestação é uma fase que mexe muito com os nossos hormônios, com as nossas emoções, deixa a gente, assim, sensíveis a muitas coisas. Então, assim, também é um momento onde eu falo de algo, de experiências minhas e de mãe para mãe mesmo, assim, para a gente poder ter uma coisa de identificação, né? Identificação. Então... Também tem esse curso onde é um curso online, então qualquer pessoa do mundo pode ter acesso e vai ser um prazer ter vocês participando da nossa turma. E aproveitando também, mãe, eu quero dizer que, aproveitando a sua fala, eu quero dizer que você que está gestante, né, às vezes você fica pensando, como que vai ser? É o segundo, é o terceiro filho e tal. Eu vou falar o que eu senti nessa minha terceira gestação. Me senti uma mulher rica, afinal, fala que filhos são heranças do Senhor. Então, me senti uma pessoa herdeira de bênçãos de Deus. Então, me sentindo muito feliz com isso. Você que carrega uma criança, você carrega uma bênção, você carrega uma herança bendita do Senhor. Então, tenha paz no seu coração, que Deus vai te capacitar nessa jornada. E foi muito bom poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências aqui nesse podcast. Obrigada pelo convite. Bom, gente, é isso aí. Ser empoderada de Deus é receber de Deus esse poder, receber de Deus essa semente que foi gerada, os filhos que foram gerados. Isso aí também é um presente de Deus. É você saber que através da sua vida você nutrir outra vida.
Você ser uma mulher, você se sentir uma mulher poderosa. E às vezes, eu não sei em que circunstâncias você ficou grávida, se você desejou essa gravidez, mas eu quero dizer para você que essa gravidez, ela não é fruto do acaso. Ela é fruto do amor de Deus. E com a ajuda de Deus, Ele vai realmente te fortalecer, encorajar, para que você possa criar, educar essa criança, amar essa criança, porque isso é um presente maravilhoso para a sua vida. Então receba esse presente e se sinta a mulher mais empoderada do mundo. Que Deus abençoe você.